Atual pediu ações concretas que indiquem, então, que o governo federal vai cumprir de fato o arcabouço fiscal. Num evento para investidores em Balneário Camboriú, Roberto Sallouti criticou a falta de um discurso unificado das alas políticas e econômica e ainda afirmou que a atual gestão vive uma crise de credibilidade. Vamos ouvir. Infelizmente, nos 60 dias, a gente teve vários eventos e vários discursos que minaram a credibilidade da política fiscal. E chegou num momento que, infelizmente, só o discurso não adianta mais. Você precisa do discurso, primeiro, parar de ter discurso contra, segundo, ter discursos que reiterem, mas terceiro, você precisa de algo muito concreto para mostrar que as metas são atingidas. Pois é, Roberto Sallouti ressaltando, inclusive, a percepção do mercado de que uma coisa é ter um discurso, é falar das necessidades de cumprir com o arcabouço fiscal, das necessidades de cumprir com o fiscal aqui do Brasil, de equilibrar as contas públicas, de seguir o que está descrito na legislação. Outra coisa são as ações, o que exatamente está sendo feito. Inclusive, essa é a percepção do mercado, que o governo falou bastante sobre cumprir o arcabouço fiscal, posteriormente começou a dar mostras de que poderia, inclusive, entregar o resultado fiscal, a meta fiscal sugerida, naquela banda lá de 0,25 ponto percentual do PIB, com os contingenciamentos, com os bloqueios, com tudo o que estava ali descrito. Mas ainda preciso fazer mais, entregar mais cortes de gastos, porque pelo lado da arrecadação não vai ser possível o governo fazer esse equilíbrio. Portanto, existe uma necessidade de entregar mais cortes de gastos, de revisar os gastos públicos, de ter uma eficiência maior nos gastos públicos. E é isso o que o mercado pede. E o mercado não pede apenas com palavras, o mercado pede também com ações. Ações que a gente vê, inclusive, no próprio mercado financeiro. Quando, para financiar a dívida pública, o mercado pede um pouco mais de prêmio, ele está acreditando que o governo talvez não tenha uma capacidade tão grande assim de honrar com os seus compromissos, pede mais prêmio porque o risco acaba sendo mais elevado. E claro que num contexto onde a gente tem um cenário externo e o cenário doméstico brigando, para ter o protagonismo das ações, a gente percebe que hoje o juro está abrindo um pouco. Embora ontem a gente tenha tido um fechamento da curva de juros, hoje a gente tem uma abertura. Seja por conta da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que trouxe essa visão unânime entre os diretores do Banco Central de que pode haver uma alta de juros caso não haja um cenário de inflação mais comportado, caso não haja um cenário fiscal também mais comportado aqui no cenário doméstico. E claro que tem a percepção do cenário externo. Mas o interessante é que nessa via de mão dupla, o cenário externo até projeta uma melhora na percepção. Tanto que a gente viu o fechamento da curva ontem, por conta também de um fechamento de curva lá nos Estados Unidos. A gente viu até mesmo os títulos atrelados ao IPCA no Tesouro Direto fechando também bastante, Inclusive, a gente falava IPCA mais 6, IPCA mais 6. Ontem já ficou abaixo dessa casa dos 6%, o IPCA mais curto, o 2029, e a gente vê toda essa movimentação. Nesse momento, o Ibovespa Futuro caindo 0,34 e o dólar também num movimento de depreciação. E isso, obviamente, tem uma percepção também ligada ao cenário externo. Mas é o que a gente estava falando aqui, Paula, porque o mercado ele pede, seja com as ações, estressando um pouco mais a curva de juros, seja também com investimentos, seja também com essas falas como trouxe aí o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti. O mercado, ele espera que o governo tome providências, que não fique só no discurso, que não fique só nas falas de sim, vamos cumprir com o arcabouço fiscal. Ele espera que o governo dê a sua palavra e o seu comprometimento e as suas ações de que vai rever os gastos, de que vai tentar, pelo menos, fazer um ajuste fiscal, seja pelos lados das receitas, das despesas, que acaba sendo o lado mais importante, já que nos últimos
meses a gente viu que estressou muito o lado da Receita. Exato, Felipe, até porque é justamente o que o próprio Salluti disse, né? Uma coisa é o discurso e até porque os discursos foram contraditórios recentemente, né? A gente viu ali um discurso de um lado, aí depois teve uma reação muito significativa, né? Um discurso ali do presidente Lula, e depois muda-se o discurso, aí o mercado fica meio que perdido, mas dá uma, né? Segura um pouco ali, um pouco dessa aversão ao risco e ao mesmo tempo, na prática, o resultado é outro, não é o mesmo desse discurso, até porque se está ali, né, buscando este equilíbrio fiscal quando a gente vê resultados como os divulgados pelo próprio Tesouro, da dívida pública, do déficit público, né, a gente vê o quanto de fato o governo ainda tem gastado na prática muito mais do que arrecadado. A arrecadação em si, né, apesar de ter vindo ali com algumas melhoras significativas, ter tido ali um primeiro semestre com maiores arrecadações, ainda assim as despesas foram maiores, o rombo é maior, a dívida PIB cresceu aí cerca de 6% neste primeiro ano, né, do ano de 2023 fechado ali, no primeiro ano do governo Lula 3. Ou seja, né, a gente viu sim, na prática, uma situação muito diferente do que o discurso de vir a público falar que está preocupado, que está buscando, né, o cumprimento do arcabouço fiscal. É essencial, de fato, que a prática e o discurso, elas estejam ali similares, que se casem, né, e que de fato o mercado enxergue esse ímpeto, essa vontade de se cumprir o arcabouço fiscal, de se ter essa âncora ali, justamente para não ter esse crescimento da dívida pública. Crescimento da dívida pública, aí é justamente como você falou ali, olhando para a ponta longa da curva de juros, né? O pedido de prêmio cada vez maior. Isso faz com que o próprio governo, a dívida pública ali, né, os títulos da dívida pública compitam, inclusive, com o mercado de crédito privado, atingindo também as empresas, né? As empresas que precisam ir ao mercado, pegar esse crédito para crescer, para fomentar, para gerar emprego, para trazer, de fato, ali, né, uma melhora do ambiente econômico. Enquanto a gente vê o governo, né, nessa posição, tomando crédito, pagando um juro muito maior, é realmente, de fato, um ambiente muito ruim para as empresas que precisam também tomar esse crédito em mercado. Ou seja, por mais que o Geraldo Alckmin, vice-presidente, inclusive presidente em exercício, né? Lula está no Chile em viagem, ele está como presidente em exercício, fale, não há razão para o Brasil ter a segunda maior taxa de juro, é preciso, de fato, olhar, né, inclusive até mesmo para o comportamento econômico, para entender, né, o porquê esse ambiente ainda aí pedindo, né, porque que o mercado ainda pede muito prêmio de risco na curva de juros por conta das ações do próprio governo. E sabe o que é interessante, Paulo? A gente fica falando, né, a respeito do discurso, a narrativa e as próprias ações. Eu estava lendo alguns comentários. O governo está agindo assim, né? Ele tem um discurso, vamos cortar gastos, vamos fazer o ajuste fiscal e efetivamente está indo, mas não está fazendo tudo o que se poderia. O Banco Central, eu acabei de ver uma análise do Tony Volpon, que é ex-presidente do Banco Central, inclusive ex-diretor do Banco Central, ele diz exatamente o seguinte, ele falou, pelo comunicado, o Banco Central fala que já poderia ter cortado os juros, mas vai esperar um pouquinho mais, vai esperar se as coisas não melhorarem, se o ambiente doméstico não melhorar, se o governo não demonstrar o compromisso fiscal, se efetivamente a inflação ela não convergir para a meta, aí sim a gente pode deixar uma porta aberta. Então é bem isso, né? O discurso duro, obviamente, de que poderia fazer esse movimento, de que tem espaço para fazer esse movimento, mas é claro que tudo vai depender da convergência. E é isso que a gente está vendo, né? Data dependente, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em vários outros países do mundo, o Banco Central ele é data dependente, ele precisa dos dados para tomar as suas posições. Então, o Banco Central brasileiro poderia ter tomado uma posição? Poderia. Não tomou porque espera que o ambiente comece a convergir para os seus cenários de referência. E o cenário de referência do Banco Central está muito bem traçado nessa ata que foi divulgada hoje. Tem um outro ponto também, né, inclusive sobre essa questão da própria narrativa e também do que é feito. O governo
obviamente, falando ali de que precisa gastar mais, precisa fazer mais investimentos, mas quando a gente se depara com uma taxa, né, com um dólar nessa magnitude, subindo bastante, o que acaba impactando, seja na percepção da população brasileira em relação à economia, o governo sabe que o dólar mais alto encarece muita coisa, que pode atrapalhar inclusive a popularidade, aí se mexe, aí tem uma percepção de que é preciso fazer alguma coisa, porque no fim das contas pode voltar contra o próprio governo. Então, existe muito dessa percepção do que é falado e das medidas que são tomadas depois dessas falas, das ações que são tomadas depois dessas falas. Então, dá para a gente fazer uma leitura muito bem traçada ali de todo esse cenário, do que é falado, do que é narrativa e do que efetivamente é feito pelo governo, pelo Banco Central e, obviamente, também pelos atores do mercado. Até porque a ação, vamos dizer assim, daquele bloqueio, né, de 11,5 bi, contingenciamento de 3,8 bi, o que daria ali no montante cerca de 15 bilhões de reais, ainda não são suficientes, né? Este bloqueio ainda não é suficiente na visão de muitos economistas e ainda precisaria de mais sinalizações, inclusive por parte do governo, para a contenção ali das despesas, para conseguir reancorar essas expectativas. Inclusive, você citou o Tony Volpon, eu vou citar aqui o artigo do Henrique Meirelles também, de ontem, né, ali do Estadão, na opinião dele, falando que a situação, inclusive do Brasil, da inflação do Brasil, ela requer muito mais cautela do que em outros países e quanto menos a política fiscal for expansionista, isso vai ajudar na condução da política monetária. E é basicamente o que a gente viu, de fato, hoje, nesta ata mais dura aí da Comitê de Política Monetária, né? A política fiscal ainda expansionista requer aí muito mais cautela para a política monetária e essa situação da inflação ainda no Brasil, principalmente quando a gente olha ali a desvalorização do real, né, o dólar ali muito mais alto frente ao real, isso tem impacto também na inflação, isso traz também muito mais cautela para a condução da política monetária. E desdobrando todos os eventos de ontem, né, hoje a gente percebeu que a Bolsa do Japão teve um novo ciclo